E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui comigo no canal John Financeiro. Quando a Receita Federal pode se interessar pelas suas movimentações financeiras, seja em cartão de crédito, seja através de empréstimo e até movimentações na conta corrente. Já fica nesse vídeo para você não perder nada e não se complicar em 2026. Eu separei aqui uma série de situações que podem te complicar se você não prestar atenção. Então, faça as coisas corretamente. Na dúvida, procure um contador, faça a sua declaração de imposto de renda, separe o que é negócios, né, empresas, comércio da sua atividade de pessoa física. Tudo isso daí são situações que você não precisa estar tendo risco junto à Receita Federal. Mas, além disso, a Receita Federal pode sim observar algumas movimentações financeiras que a gente faz. Primeiramente, já quero falar aqui para vocês que os ricos, né, as pessoas que têm muito dinheiro, elas tomam empréstimo, tá, pessoal? É a pura verdade, eles tomam empréstimo. E isso daí não chama a atenção da Receita, sabe por quê? Por causa da capacidade de pagamento que eles possuem. E eles não utilizam esse empréstimo para gastar com coisas supérfluas, né? Com coisas tolas. Não, eles utilizam isso daí para investir, gerar dinheiro. Então, de alguma forma, isso daí não gera imposto no ato da tomada do empréstimo. Deu para compreender? Eles ganham tempo com isso e não colocam o dinheiro deles em risco. Fazem uma operação de crédito barata, né? E tocam um projeto que vai levantar muito dinheiro através daquele dinheiro emprestado do banco, da financeira, etc. Então nós, muitas vezes, não temos essa visão que o rico tem. Então por isso que eles não possuem problemas. Já uma pessoa numa situação financeira que não é igual de uma pessoa rica, ela tomar muitos empréstimos pode chamar a atenção da Receita Federal. Por quê? Porque ela não deve ter, muitas vezes, a capacidade de pagar. Então, por que ela está tomando muitos empréstimos? A Receita Federal fica de olho nisso. Agora, se você tiver capacidade de pagamento, eles cruzam os dados lá, né? E se você declara aqueles empréstimos ali que você tomou durante o ano com o banco tal, com a financeira tal, beleza, não tem problema. Então a Receita Federal observa os teus empréstimos e se não há compatibilidade com a tua renda, capacidade de pagamento na hora do cruzamento de dados, ela pode sim te chamar para prestar esclarecimentos para prestação de contas. Entendido? Vamos aqui à segunda situação que a Receita Federal pode ficar de olho em você através do teu cartão de crédito. Se você faz muitas compras ou fica emprestando teu cartão de crédito, isso daí chama a atenção da Receita Federal justamente por causa da capacidade de pagamento, tá? Mas lembre-se, pessoal, tomar empréstimo, ter cartão de crédito não é problema. Eu vi uma pessoa falando nos comentários, agora eu vou cortar todos os meus cartões de crédito. Não é esse o problema, tá, pessoal? Em si, tomar um empréstimo não é um fato gerador de imposto. Não aciona automaticamente o imposto, porque aquilo ali não é renda. Aquilo ali é um empréstimo. Você só precisa declarar aquele empréstimo. Esse daí que é o grande segredo para você aí mostrar para a Receita Federal que está tudo certo, que você tem capacidade de pagamento, ali a sua renda é compatível. Então é isso daí que é o grande detalhe da situação. Não gera imposto tomar empréstimo, não gera imposto ter uma fatura de cartão de crédito ali para pagar, não gera imposto, não fique preocupado. É a demonstração para a Receita que você está realmente com capacidade de pagar aquela fatura e aquele empréstimo. Isso daí que a Receita Federal vai ficar tranquila com você nesse sentido, se você demonstrar essa capacidade de pagamento. Outra situação que a Receita Federal pode ficar de olho em você, se você tem dívidas com a União, com a própria Receita Federal. Então ela vai passar a analisar mais as tuas finanças, tá? Então se você aí tem dívida ativa, vai lá no site do ECAC, né? Veja se você tem dívida ativa com a União, tem pessoas que nem sabem, né? Veja se você tem multas a pagar de declaração de imposto de renda que não foi enviada, agora vai ter que ser enviada, então já tem uma multa a pagar porque já está em atraso.
Se você tivesse feito naquele ano certinho, você não teria multa. Agora está enviando fora do prazo, vai enviar fora do prazo, já tem uma multa aí próximo de R$ 170 ali para você pagar por ano, tá? Que deixou aí de enviar sua declaração. Então, se você tem dívidas com a Receita Federal, se você tem dívidas com a União, você então entra na mira da Receita Federal tranquilamente. Então, atente-se a isso. Outra situação que eu deixei anotado aqui, um aumento de patrimônio incompatível com a renda que você declara. O que a Receita Federal observa mais? Renda e patrimônio. Empréstimo, teu cartão de crédito, ela não vai observar isso, porque isso daí não gera imposto, né? Não é um fato gerador de imposto, mas a renda e o patrimônio sim. A sua casa tem IPTU para pagar. A sua casa tem que ser declarada, a sua casa, ali a Receita Federal vai querer saber a origem de como você conseguiu construir aquele império, né, de 500 mil, 200 mil, né, aquela casa que você construiu ali num sítio de madeira, né, com toda a dificuldade, com alvenaria. Então, ali não é isso, gente. É coisas que são grandiosas, que chamam a atenção da Receita, né? Dentro de um condomínio, um casarão dentro de um bairro nobre. Isso daí que chama a atenção da Receita, porque aquilo ali tem um valor, aquilo ali é um patrimônio que não foi declarado. Então, a Receita Federal ela fica de olho nisso daí. Se há incompatibilidade com o que você declara e com o que você, né, possui, com o que você tem, com o que você gasta, certo? Então, ela vai sempre observar renda, os rendimentos, quanto você ganha, e patrimônio, e cruzar isso com a sua declaração, ver se está tudo compatível, seus empréstimos, se está compatível com o que você ganha, se você tem capacidade de pagamento. Então, não peque nisso, tá? Você precisa ter aí o aumento do seu patrimônio compatível com a renda declarada. Não vá ter um aumento de patrimônio aí de 1 milhão e você não declara aí a origem da criança, a origem da gestação do bebê até você chegar nesse patrimônio milionário, por exemplo, tá? Porque isso daí vai demonstrar para a Receita Federal uma incompatibilidade total com o que você tem, com o que você ganha, com o que você está construindo, etc. Certo? Então não peque nesse sentido. Outra situação, empréstimos informais ou sem ali provas documentais, porque isso daí a Receita Federal fica observando valores que estão caindo na tua conta. Aí você toma lá de um AJ 10 mil, você toma de um familiar, de um amigo 20 mil. Aí o que acontece? Essa receita aí caindo, a Receita Federal vai pensar que isso daí é o quê? É uma venda de algum produto, prestação de algum serviço. Você está ganhando isso de alguém, é uma renda que não foi declarada, então está caindo na tua conta. Olha aí o problema, você não tem documentos para provar a operação, foi algo informal. Então como formalizar isso, gente? Declare ali no imposto de renda que você tem um empréstimo com um amigo, um familiar, coloca o teu CPF lá, o CPF dele, na declaração de imposto dele, você pode fazer isso tranquilamente. Agora aí quando você toma empréstimo com agiota, você não tem como declarar isso, o agiota não vai querer declarar isso e nem você. Então olha o problemão, evite esse tipo de empréstimo, né, agiotagem, porque você vai ter problemas com a Receita Federal com esses recursos que caem na tua conta. Então cuidado, gente, tá? Isso daí não tem prova documental, não tem ali como você comprovar que é um empréstimo, né, informal, e sim ali você está tomando de um agiota e ali você pode ter juros altíssimos, você pode ter risco de vida, né, e ainda você vai aí ter problemas com a Receita Federal, com certeza, tá certo? Outra situação aqui que eu tenho para conversar com vocês é movimentações financeiras elevadas via Pix, TED, depósito. Por que você está tendo essa movimentação financeira no Pix? Preste atenção, né? Se você tem uma atividade comercial, faça uma conta PJ, crie uma conta PJ grátis, gente, é grátis, nesses bancos digitais aí você pode criar, separe as coisas, anota o que você gastou e o que você lucrou, para você tirar ali realmente o valor líquido e você declarar isso para a Receita Federal. Você tem que aprender a separar as coisas, você tem que se formalizar, porque não dá mais no ano de 2026 para você ficar desse jeito, recebendo dinheiro
ter em conta a pessoa física, você receber altos valores, a Receita Federal vai cobrar de você prestação de contas e você vai precisar aí mostrar o seu lucro líquido e pode ter imposto a pagar na tua pessoa física. Não faça isso. Melhor fazer um microempreendedor individual, um CNPJ de microempreendedor individual, e lá você tem até 81 mil para declarar de receitas brutas. Muito mais vantajoso você ter uma PJ e depois fazer a sua declaração de imposto de renda, porque essa movimentação elevada na tua conta, isso daí vai atrair a atenção da Receita Federal e ela vai achar que você tem um comércio, né, um negócio, e você aí vai ter que se explicar por que está caindo dinheiro na tua conta pessoa física. Esse daí é o problema, tá, pessoal? Porque é renda, ela vai pensar que é renda, e aquilo ali não é tudo lucro, né? Ali você tem as despesas do teu negócio, não é lucro líquido. Então é por isso que você precisa ter uma conta pessoa jurídica de MEI, pelo menos, aí para poder você separar as coisas. Outra situação, empréstimos disfarçados. Não faça isso, tá? Você pode aí estar recebendo dinheiro e dizendo que é empréstimo, tá? Mas não devolve esse empréstimo, tá certo? Então isso daí a Receita Federal pode cruzar dados, tá? Empréstimos sem previsão de pagamento, cuidado com isso daí também. Transferências recorrentes entre as mesmas pessoas. Por que você está fazendo isso? A Receita Federal pode sim pedir explicações de você. Aí não tem aquele negócio, mas o meu dinheiro eu faço o que eu quiser. Não funciona assim. Se você quer estar legalizado, se você quer estar dentro do sistema financeiro, né, autorizado, oficial do Brasil, a Receita Federal, o Banco Central ficam de olho em você, tá? E eles podem pedir aí explicações, porque pode ser uma situação, né, que você está lavando dinheiro, por exemplo, né? Então a Receita Federal ela quer explicações nesse sentido, para você tirar todas as dúvidas do órgão fiscalizador. Entendido? Então tome cuidado com essa situação. O que é preciso fazer? Vamos aqui para finalizar esse vídeo, para não ter problemas com a Receita Federal. Sempre formalizar empréstimos, né, que você aí está tomando com um amigo, um familiar. Formalize na declaração de imposto de renda. Tem esse campo lá de tomada de empréstimo, coloca o teu CPF dele, pronto, você está formalizando, tá? Usar transferência bancária identificada, então isso daí você não vai ter problema, a Receita Federal já vai observar isso daí, tá? Declarar corretamente no imposto de renda essas tuas movimentações, tá? Manter comprovante de pagamentos, evitar empréstimos de boca, cuidado com isso, tá? Então você precisa ter um lastro, né, um histórico ali, uma garantia, um documento, né, de que aquilo ali você está fazendo de forma lícita. Mas os que não fazem de forma ilícita, problema deles, que se explodam, eles vão ter problemas um dia com a Receita Federal, eles vivem assim, com laranjas, com nome sujo. Você não, você é um cidadão que quer fazer a coisa certa e precisa fazer a coisa certa para não ter teu nome travado, bloqueado. Deixa os grandes, os pilantras, tocarem suas vidas. Você não é todo mundo, você não é aquele cara, você é um cidadão que infelizmente tem uma carga tributária alta para pagar. Eu odeio isso também, né? Mas faz parte, gente. Se a gente quer andar formalmente, se a gente quer andar tudo na linha e não quer ter problemas com a Receita Federal, não quer ter seu CPF suspenso, não quer ter conta bloqueada, então nós devemos passar por essa situação. Deixa os que não querem passar por essa situação. Um dia a bomba explode. Você, cidadão de bem, infelizmente tem que pagar esse imposto, né? Mas você não vai ter essa dor de cabeça, você vai dormir tranquilo. Entendido? Então é isso que eu falo para você. O brasileiro precisa ter essa cultura de declarar imposto de renda para ele não ter problemas com o fisco. E essa é a indicação que a gente dá aqui no canal John Financeiro. Faça a coisa certa, esqueça os que estão fazendo as coisas erradas. Um dia a bomba explode, não se preocupe com eles, olhe para a sua situação, para a sua família, para os seus negócios, né, para os seus projetos de vida. É ali que você precisa focar. Esqueça os outros que estão com problema e não são observados muitas vezes pela Receita. Não ache isso injusto. Deixa que um dia a justiça chega nessas pessoas. Então foque no seu trabalho, na sua renda, no seu patrimônio, para você nunca ter problemas com a Receita Federal. Tá certo, pessoal? Era isso que eu tinha para conversar com vocês. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Já deixa seu like, se inscreve no canal, marca as notificações, assina aí, marca o sininho
E você também aí pode escrever nos comentários o que você acha, colocar a tua dúvida que a gente vai conversando nesse sentido. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu!